que se põe, quer num superintendente, quer num médico, quer num pessoal da higiene e limpeza, quer no pessoal da manutenção, estão todos envolvidos indiretamente ou diretamente com o atendimento do paciente. E o emprego dessa tecnologia, a sustentabilidade da própria organização, o reconhecimento por esse trabalho dessas pessoas, a questão do duplo emprego, que nós já falamos num primeiro momento, em que aumenta essa carga de estresse desse profissional da saúde. A necessidade da humanização, as instalações das instituições, quer instalações físicas, uma ampliação dos leitos, quer uma ampliação da capacidade de atendimento nesses volumes cada vez maiores no hospital como o nosso, que atendemos a grande parte do SUS, apesar que temos o convênio, apesar que temos o hospital universitário, mas a população carente é um dos fatores primordiais para nós no sentido desse atendimento. E eles vêm buscar nas poucas instituições na nossa região de Campinas, do estado de São Paulo e até outras regiões mais distantes do Brasil, que procuram o atendimento aqui no nosso hospital. São culturas diferenciadas, são necessidades diferenciadas em que esse profissional da saúde ele tem que estar apto a atender esse paciente, a atender essas pessoas nas suas necessidades. Então, esses desafios nesses padrões de atendimento, dentro de um processo de humanização que o próprio SUS preconiza, dentro de uma necessidade da sustentabilidade da organização, que eu acho que é o principal desafio, são os principais desafios, é uma gama de desafios na realidade que nos remete a um repensar constante da gestão de pessoas. Precisamos muitíssimo que os profissionais, desde a formação de origem, numa universidade, dentro das próprias instituições, e por que não uma parceria entre as próprias instituições para que possamos aí dar uma solução mais rápida ou minimizar esses desafios que são muito grandes na área de saúde, sem contar com a necessidade de desfinanciamento, que muitas vezes tem que ser feita uma opção entre o investimento direto nas pessoas ou na tecnologia ou na instalação física para que faça frente a essa necessidade contínua do atendimento. Então, isso eu acho que um elenco aqui de desafios que eu acho que remete para nós, gestores de pessoas, esse constante repensar que, se não for através das parcerias com a formação na universidade, com o gestor da saúde, ou no caso nosso aqui no município, ou o próprio SUS, no nível mais federal, estadual, eu acho que dificilmente as instituições, a não ser as particulares, que também têm seus desafios atualmente, mas fica bastante difícil dar uma resposta rápida que a saúde sempre exige. Certo. Silvia? Então, o Luiz trouxe uma parte que é a questão da educação permanente. Eu vou trazer algumas questões que para mim são também importantes. Primeiro, o perfil adequado do trabalhador na saúde. Nós temos dentro da complexidade do atendimento em saúde, nós temos atenção básica, nós temos urgência e emergência, nós temos saúde mental, atendimento hospitalar. Então, o primeiro ponto que nós trazemos é a questão do perfil. A pessoa, se ela trabalha satisfeita, ela vai realmente olhar para o usuário de uma maneira diferente. Outro ponto, que o usuário, quando ele procura, o usuário, o cliente, quando procura um atendimento de saúde, ele acredita e confia no trabalhador da saúde. Então, que a gente possa realmente fazer essa vinculação atendendo, nós temos a obrigação de atendê-lo de uma maneira humanizada. Então, acho que esse é outro ponto, que ele procura atendimento, ele está de uma maneira, se ele procura estar de uma maneira necessitando de um olhar nosso, então que a gente possa trazer esse olhar humanizado. Outro ponto, que é a questão da educação permanente, que o tempo todo nós temos que estar acompanhando o nosso trabalhador. Existem tecnologias novas que nós temos que sempre estar aprimorando. E, como nós já falamos no bloco anterior, é a questão da interação e da relação com o usuário, o vínculo, a responsabilização, o tratamento, a questão da equidade, que é tratar os diferentes são diferentes. Então, acho que isso é um ponto importante. Outro grande desafio é a dificuldade que nós temos especificamente da captação e da fixação do médico.
nós atuamos numa metrópole e a facilidade do acesso acaba fazendo com que o médico também não se fixe. Ele procura um lugar que é dentro da sua especialidade. Muitas vezes ele vem por serviço público, mas se ele encontra um outro trabalho que é dentro da sua especialidade, ele acaba se dirigindo para um emprego de acordo com a sua especialidade. E acho que o trabalho em equipe também ajuda a fixar o médico. Então nós temos esse conjunto de fatores dentro da saúde pública que nós temos que atuar, que é a chegada do profissional, o acompanhamento dele enquanto vida profissional, né? E um outro passo importante que eu entro na formação é a avaliação. A gente acaba fazendo, né, muita coisa, mas nós precisamos criar a prática de avaliar constantemente as nossas ações. Então, isso também fica como um grande desafio na nossa área, que é a avaliação. Silvia, por favor, gostaria que você esclarecesse melhor. Quando você fala em avaliação, você está trazendo a avaliação das ações, avaliação do trabalhador, avaliação da assistência prestada e a qualificação dessa assistência, a satisfação de usuário? O conjunto. Acho que as coisas não são separadas, né? Eu sempre digo que o nosso objetivo maior é atender o usuário com qualidade. E aí nós entramos em todos esses fatores que você traz, né? Avaliar as ações, poder avaliar o usuário, se ele está realmente sendo atendido de uma maneira humanizada, olhar para a formação, que nós somos, todos os nossos serviços hoje está na Constituição, nós somos campos de estágio para a formação. Então, acho que essa troca e essa avaliação conjunta só tende a ser gratificante como resultado positivo para todos. Então, o conjunto, quando eu falo em avaliação, eu falo de uma maneira geral, mas não esquecendo a especificidade de cada parte. Tá? É interessante porque tanto na fala do Luiz, né, quanto da Silvia, quer dizer, olha, mas aí eu tenho que pensar a formação, né? E em alguns outros momentos, às vezes as pessoas reagem, né? Ah, mas vem de novo, mas tem que falar da formação, lógico, né? Quer dizer, a formação está estreitamente, né, inserida e, portanto, tem que ter uma articulação outra aí. E aí me parece mesmo que a dificuldade na questão da formação, quer dizer, como é que eu consigo verdadeiramente formar profissionais na área da saúde para atender às reais necessidades, né, que a população vai apresentando, né? E essa questão que vocês dois tocam da humanização, né, o que a gente vai percebendo é que as propostas de mudança nos projetos pedagógicos, então, para formar profissionais da área da saúde, vem inclusive bastante direcionada a dizer, olha, para além da formação técnica, científica, sem dúvida importantíssimas, mas tem duas dimensões que precisam ser agregadas nessa formação, que é a dimensão social, sim, e é a dimensão humana, né? E nisso veio então como diretriz mesmo, até apontando, olha, os conteúdos curriculares precisam avançar para além daqueles conhecimentos mais técnicos de cada área, né? Ele precisa avançar para uma formação na área de ciências humanas e sociais também para os profissionais da área da saúde. Agora, sem dúvida é um desafio, como fazer isso com uma possibilidade de tecnologia avançada que acontece na área da saúde e que é bastante sedutora, né? No sentido dos profissionais olharem para isso e pensarem tecnicamente como eu lido, cientificamente como eu lido, como é que eu vou lidar com as outras questões. Me parece mesmo que até em função da proposta do SUS, né, trazida aí no final da década de 80, já está previsto lá uma preocupação com a formação de recursos humanos, então, para atender essa proposta, esses princípios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde. E veja bem, isso final de década de 80,